Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós teremos o nosso quadro Perguntas e Respostas, na qual eu deixo uma caixa de perguntas lá no Instagram e a galera que segue o nosso canal lá no Instagram faz essas perguntas e eu tento respondê-las aqui para vocês, tá certo? Então eu separei as perguntas, tá? E eu vou explicar mais ou menos como elas funcionam. E tentar responder elas para vocês. Nem todas eu vou conseguir responder, tá, pessoal? Acredito eu. Às vezes vem algumas perguntas mais difíceis, mas a gente tenta da melhor forma possível. O importante é que haja essa interação e que vocês conheçam cada vez mais aí do nosso canal, do nosso trabalho, tá? O canal tem crescido bastante, crescemos nos últimos meses bastante lá no Instagram, eu tenho ficado muito contente com isso. Então você que ainda não é inscrito no Instagram, vai lá, segue a gente também, tem bastante coisa legal lá. E continue seguindo e participando aqui do nosso canal no YouTube. Deixa sua pergunta, deixa seu comentário aí, dê ideias para aquilo que vocês querem ver aqui no nosso canal. E dependendo do orçamento, a gente tenta fazer para vocês aí da melhor forma possível. Beleza, galera? Deixa eu só ver se está gravando, se está tudo certo. E vamos lá. Inicialmente eu quero mandar um abraço, eu separei, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para alguns amigos que fazem parte aqui do nosso canal, que estão sempre participando. O meu grande amigo Walter Bernardelli, lá de Rio Preto, ele está sempre deixando comentários, sempre mandando mensagem aí. E eu estou devendo uma visita para ele, para ir lá visitar e conhecer, ver, né, rever a coleção dele, né? Então um grande abraço, meu amigo Bernardelli. Ao nosso amigo também Fábio Santos, lá de Ribeirão Preto, está sempre comentando, sempre contando várias histórias bacanas aí nos nossos comentários aí. O nosso amigo Gessé, Guilherme Francischini e todos os amigos que participam aí do nosso canal. Um abraço especial também pro Valdim, pro Luiz, nosso amigo também, todos eles que participam e dão ideias aí pro nosso canal e tentam de qualquer forma fazer com que a gente permaneça nessa loucura, porque tem hora que dá uma desanimada, galera, e o importante é que a gente tenha vários amigos em volta aí para fazer com que a coisa continue da melhor forma possível, beleza? Eu quero deixar algumas observações e essas observações são anotações minhas, tá? Eu coloquei aqui, as mensagens foram enviadas no Instagram entre os dias 3 e 4, 5 e 6, tá? Então eu deixei 2 dias, tem 24 horas de duração, eu deixei nesses 2 dias a caixinha de perguntas. E eu recebi, posteriormente, de 2 amigos pelo WhatsApp, tá, pessoal? Então essas 2 mensagens específicas desses 2 amigos eu deixei lá pro final, eu recebi pelo WhatsApp e eu cheguei a ver a pergunta, tá? Do mais, essas mensagens foram filtradas pela minha irmã, então eu deixo o Instagram na mão dela, ela vai pegando ali as mensagens, teve várias pessoas que fizeram pegadinha, ela deu aquela filtrada antes para eu não cair, porque eu caí nessas pegadinhas facinho, tá? Eu ia passar vergonha aqui, então ela deu uma filtrada ali e colocou as perguntas aqui num bloco de notas para que eu possa responder para vocês, certo? E eu deixei aqui também anotado, eu não vi essas perguntas antecipadamente, tá? Foi minha irmã que fez essa filtragem, né? Fez esse filtro para poder colocar aqui as perguntas para vocês aqui, certo? Vamos lá então? Vamos começar, né? Nosso amigo Gustavo Shinohara, grande Gu, ele perguntou aqui, deixa eu achar meu mouse aqui, pessoal, vamos lá. Como funciona um câmbio de carro antigo e carros novos? Qual que é a diferença entre eles? Gu, ó, o câmbio manual, acho que não mudou nada, assim, mudou, claro, material, eficiência, relação de marchas muda de um carro para o outro, tá? Mas o câmbio manual, ele permanece o mesmo desde lá dos primórdios, tá? Década de 30, 40, até hoje é o mesmo câmbio, acredito eu, certo? Não mudou nada. O que mudou foi o sistema automático, tá? Antigamente utilizava-se, eram os chamados hidramáticos, tá? Que tinham um funcionamento de uma maneira,
e aí veio outros tipos de câmbio, aqueles semi-automáticos, aqueles robotizados que deram problemas pra caramba, o câmbio CVT, enfim, né, o tempo foi evoluindo e várias melhorias foram feitas no câmbio. Então, o câmbio automático tem várias vertentes, vários tipos e maneiras, etc. Mas o câmbio manual não mudou praticamente nada, é a mesma coisa de sempre, tá? Pedro Aquil, grande Chau. Como tira a folga do volante da Kombi? Toda vez tem uma pergunta dessa, né? A galera preocupada com o volante da Kombi e acabou gerando até um meme, né? Isso aí, né? Como é que tira folga do volante da Kombi? A gente fala, né? Gente chata, estrada ruim, folga de volante de Kombi não acaba nunca, não é verdade? Cara, o volante da Kombi, ele tem uma estrutura ali, ele é concebido de uma maneira, eu acho que até na outra eu respondi da mesma forma, né? Ele é concebido de uma maneira que ele tem muitas engrenagens, né? Na Kombi a pessoa está sentada à frente do eixo da roda dianteira, em cima do eixo, vamos dizer assim, e o volante está bem à frente, então você tem que ter ali uma caixa de engrenagens para fazer esse caminho e fazer funcionar a direção, né? O eixo virar. Então isso faz com que você tenha muitas engrenagens. Com o tempo, as engrenagens criam folgas e essas folgas são muito percebidas no volante da Kombi. Então, assim, meio que o que tinha de projeto para a época. E é engraçado que começou lá na década de 40, 50 com as primeiras Kombis e praticamente o mesmo projeto foi até o final. Então não teve nenhuma melhoria. Mas não tem muito o que fazer, tá? É claro, tem formas de você trocar a caixa, colocar uma caixa de outro carro. Tem pessoas que eu já ouvi falar, eu não tenho certeza, que coloca direção elétrica, que dá certo, adapta, faz adaptação e tal. Eu sei que no Fusca o pessoal tem colocado caixa de direção do Monza. Olha aí, o Shaolin. Caixa de direção do Monza. E aí do Fusca fica show de bola, ele fica meio justinha, fica mais leve, esterça mais. Então o pessoal tem feito esse tipo de adaptação aí, beleza? Faca Amargo. Outra questão, tá, pessoal? A minha irmã tentou entrar no Instagram das pessoas para verificar o nome, só que nem sempre tem um nome lá. Às vezes é só um nick, tá? Então tem essa questão, tá? O Faca Amargo. Vou comprar um carro antigo. O que devo olhar? E ele mandou outra pergunta também. Devo trocar o óleo de câmbio do meu carro? Então vamos para a primeira, né? Vou comprar um carro antigo, o que devo olhar? Cara, é uma pergunta muito, muito ampla, né? Dependendo do carro, você tem que ficar preocupado com a parte estrutural e a parte mecânica não tem tanto problema. Tem carro que é ao contrário, você tem que preocupar com a parte mecânica, que a parte estrutural você não tem tanto problema, e vice-versa, né? Então, por exemplo, o Opala, eu me preocuparia mais com a parte estrutural do que com a mecânica, tá? Que a mecânica você ainda consegue achar facilmente. Se for, por exemplo, um Ômega, né, desses novos, eu me preocuparia com a parte de acabamento interno. Então, se a pintura estiver ruim, se ele tiver um amassado e tal, não tem tanto problema. Desde que a estrutura interna, o acabamento interno esteja bom, tá beleza. Então, assim, depende muito do carro, tá? E para todos eles, eu acho que vale a questão de documentação, certo? Então, sempre, eu até brinco, né, pessoal? Vai procurar um carro antigo, vai entrar nesse ramo de carro antigo, converse com pessoas que têm o carro, entre num clube de carro antigo, né? Eu faço parte do Garimpeiros aqui de Barretos. Troca uma ideia, junta com o pessoal, pergunta para os amigos lá o que eles acham, que dica que eles dão. Porque, por exemplo, pessoal, eu tenho afinidade com Opala, Monza e Fusca. O Guilherme Francischini, amigo meu, ele tem afinidade com o Landau e com o Chevette.
O Oswaldinho, ele tem afinidade com Monza e com Civic. Ou seja, se eu for procurar comprar um Civic, eu vou procurar falar com o Oswaldinho. Se eu quiser comprar um Landau, eu não sei tanto de Landau, o Guilherme sabe mais, e assim por diante. Então, tentando responder aí, né, fica muito abrangente, o que devo olhar, faz uma pesquisa antes do que carro que é, o que tem de crônico nele que dá problema, o que é difícil de encontrar, essas coisas é importante você ver para que você não se arrependa ou não fique muito caro uma restauração, uma reforma, beleza? E de todos eles, sempre procurar a questão de documentação. Vai comprar um carro, tenta entrar em contato com o despachante, pede para ele fazer uma varredura no número de chassi, número do motor, ver se não tem nenhum problema, se não tem nenhuma ação judicial, alguma coisa nesse veículo, tá certo? Outra pergunta, devo trocar o óleo do câmbio do meu carro? Pessoal, sim, eu sou da pessoa, é um assunto bem técnico essa parte, eu não manjo tanto, mas eu acredito que sim, você tem que trocar o óleo do câmbio do seu carro sim. Ah, Renan, mas meu Renault automático lá fala que não tem que trocar. Cara, teoricamente, a fábrica fala que o óleo do câmbio vai durar o mesmo tempo que o câmbio. Só que assim, tem vida útil, tá? O óleo não é eterno, ele perde as suas propriedades, tá? Então tem que fazer a troca sim. Procure sempre uma pessoa, uma empresa especializada para fazer essa troca e assim por diante. Eu vi um vídeo legal do Guilherme da Vanguard que ele fala sobre isso, tá? Sobre a troca de óleo do câmbio automático. O câmbio normal é simples, pode fazer a troca conforme o manual estipula ou o seu mecânico estipula. Mas eu acho que tem que trocar sim. Porque assim, nada é eterno, né, galera? Ele tem uma vida útil. O que eu quero dizer é o seguinte, o câmbio, o fabricante fala, né? Vamos colocar a Peugeot, a Renault, ou a Chevrolet, a Fiat, qualquer um fabricante. Ele fala assim, ó, eu estipulo que esse carro aqui vai durar 10 anos e que esse câmbio aqui vai durar 400 mil quilômetros. Ele sabe que o óleo, ele não precisa fazer troca de óleo, a garantia não vai acabar nesse meio de tempo. Então ele não vai se preocupar em treinar a equipe para fazer essa troca de óleo, comprar equipamento para fazer essa troca de óleo, etc. Então ele coloca lá que não precisa trocar. Só que se a pessoa tem a ideia de ficar com o carro muito tempo, ou comprou um carro de segunda mão, até de terceira mão, etc, tá? Sei lá, tô comprando um carro 2016 com câmbio automático. Vai lá numa empresa especializada e faz a troca do óleo do câmbio. Ah, Renan, eu ouvi falar que quando faz a troca do óleo do câmbio, o câmbio dá problema. Na verdade, não é que troca o óleo e dá problema. É que quando você troca o óleo ele tem a viscosidade certa, a temperatura certa de trabalho, etc. Ele vai mostrar um problema que o câmbio já tinha, tá? Então não é que o óleo deu problema no câmbio, é que o câmbio já estava com problema e o óleo velho escondia esse problema desse câmbio, tá certo? Mas eu acho que tem que trocar sim, dá uma pesquisada, assiste esse vídeo que eu falei para você aí da Vanguard, do Guilherme da Vanguard, que ele fala sobre a troca de óleo do câmbio e é muito interessante. Bruno, ele pergunta, Renan, cadê o Vectra? Quando ele volta? A galera cobrando aí, né, velho? Então, né? O Vectra, última vez que eu andei com ele foi no último dia no dia do evento do Clube Garimpeiros, lá em julho, agosto. Depois disso eu não andei mais. Por quê? Ele deu um probleminha no motor de arranque, tá? E qual que é a problemática disso? Ah, Renan, é barato de arrumar. Então, eu conversei com o Alan, que é um amigo nosso lá do clube. Ele falou assim, ó, Renan, pode ficar R$200, como pode ficar 600. E se ficar R$200,
Eu tenho para arrumar. Se ficar 600, aí já complicou. Eu não tenho como arrumar. Então, o que eu estou fazendo? Estou dando uma seguradinha para ver se as coisas se organizam financeiramente melhor, tá? E para eu poder fazer e mexer nele. Enquanto isso, ele tá quietinho lá, paradinho, tá empoeirando ali, mas faz parte, acontece, tá certo? Até o nosso amigo Gessé, o Valdim, fica na minha cabeça aí pra gente poder mexer nisso aí, né? Até o Gessé falou assim: ah, Renan, arranca lá que eu arrumo pra você. Aí eu falei: meu Deus, né? Não sei nem arrancar. Eu acho que eu vou tentar fazer isso, vou até filmar pra vocês verem, mas precisa ter ânimo pra fazer, né? Porque eu assisti uns vídeos no YouTube pra ver como é que faz. E dá trabalho, cara. Então não é muito fácil, não. Então vamos ver o que vira. Mas o Vectra, ele tá parado por conta disso, tá certo? Vamos lá. Edson Zanotti. Gosto muito do seu conteúdo. Parabéns. Obrigado, Edson. Obrigado. Dos carros que você tem, qual que é o preferido? E qual é o próximo carro que você quer comprar? Qual é o próximo carro que quer comprar? Cara, o meu preferido... Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo com a câmera. Preocupação, né? Cara, o meu carro preferido dos que eu tenho sei lá, eu acho que eu gosto muito do Monza, pela história que ele tem, né? Era o carro que era do meu avô e tal. Tá parado também, só que ele é um probleminha mais grave, eu tenho que fazer uma intervenção na parede corta-fogo dele, que deu umas cáries ali, né? Ele é um carro que eu gosto muito, ele é meu preferido, assim, disparado, é o carro que eu mais gosto. Só que, assim, o carro de andar e de resposta, conforto, etc., eu acho que é o Vectra. O Vectra é um carro que me surpreendeu. O Monza pela história e o Vectra porque ele me surpreendeu positivamente. É um carro que, assim, eu andando com ele é como se fosse um carro dos dias de hoje, sabe? É muito interessante. É a mesma coisa que eu andar num carro, num Cruze de hoje, né? Tá, dado as devidas diferenças, tá? É um carro que ele parece um carro atual. Eu gosto muito dele. Questão de resposta, conforto, ar-condicionado e etc. Tá? Então, dos antigos é o que eu gosto mais de andar. E qual o próximo que quer comprar? Cara, nenhum, nada. Não posso comprar nada. Comprei além do que eu deveria, do que eu podia, tá? E existe uma luta interna porque eu preciso vender alguma coisa. Mas enfim, né? Isso é papo para outra história, para outro episódio. Não gosto nem de comentar sobre isso. Mas, cara, se eu pudesse, eu fui no encontro de Pitangueiras, né? Ibitiúva, que é a cidade vizinha a Pitangueiras, ali um distrito. E eu vi, a gente vai vendo o carro, assim, vai vendo o carro, a gente fica com vontade, né? Cara, eu vi um Fiat 147 lá, show demais, que depois eu fiquei olhando, falei, caralho, que carro bacana. Eu vi umas Brasílias lá, né? Me deu vontade de fazer uma Brasília mais estilo ratão, sabe? Old school, né? O pessoal chama de velha escola brasileira, né? Colocar ela, rebaixar, colocar aquelas talas larga, o pneu que sai para fora do paralama, a roda que sai para fora do paralama, pneu com a tala menor do que a roda, sabe? Eu fiquei olhando isso aí, a gente fica louco, né? Então, são coisinhas que a gente vê que dá vontade. É claro, se a gente tivesse condição, a gente compraria, mas no momento, nada. Deus me livre, não posso. João Pedro, grande João, qual que é a média que o Opala faz em quilômetros por litro? Então, João, vou falar pelo meu, tá? Que a gente fez uma viagem agora para o sul de Minas, esqueci o nome da cidade. A gente fez uma viagem para o sul de Minas, a gente estava carregado, carro super carregado, lotação máxima ali, 4 pessoas dentro e o porta-mala cheio. Ele fez 6.2, 6.3 no álcool, tá?
Então, eu fiquei até contente com esse resultado. Achei que ele ia fazer muito menos, só que ele é um motor 4 cilindros e estava carregado, tá? Então 6.2 no álcool, na rodovia. E assim, sem correr, na toadinha boa. Eu acho que ele vazio numa velocidade de cruzeiro deve fazer 6,5, 7, mais ou menos, tá? E na cidade, eu acho que ele deve fazer uns 3 km por litro, 4 km por litro no máximo, tá? É mais ou menos essa média. Se for uns 6 cilindros, aí a história muda, né? Eu acho que na rodovia ele vai fazer mais ou menos o mesmo tanto, 5,5, 6. Só que na cidade aí vai judiar bastante do carro. Eu acho que aí a média cai muito no álcool, tá certo? Então, o Opala, ele nunca foi sinônimo de economia, nem na época dele. Ele não era o mais beberrão, tá? Quando ele foi lançado. Só que também não era o mais econômico, tá? Esse economia era para os Fuscas e para os Corcéis da época. Luiz Henrique, nosso parceiro lá do serviço também, ó, foi sequência aqui, hein? O João Pedro senta do meu lado direito e o Luiz Henrique, Luizão, ele senta do lado esquerdo aí. Vamos lá. Que dia lança o programa de escolhas do canal? Vamos gravar essa porra. Vamos sim. O que é esse programa de escolhas, cara? Que vai ser bem legal aí. Em breve a gente vai estar trazendo também pro canal. A gente quer fazer uma mesa redonda, vamos dizer assim, e colocar alguns parâmetros para a gente poder fazer escolhas de carros. Então, por exemplo, eu tenho 20 mil reais, o que dá para comprar com 20 mil reais? Com 50 mil reais, o que a gente compra com 50 mil reais? E assim por diante. É isso que a gente tem comentado, que ele trouxe essa ideia bacana para a gente poder fazer. Em breve, Luizão, em breve a gente vai fazer essa brincadeira aí, se Deus quiser. E ele mandou outra pergunta, que aí vai totalmente de encontro com essa do programa aí, né? Se eu tenho 50 mil, né? Colocou assim, você tem 50 mil reais. O que compraria de antigo? O que compraria para o dia a dia? Eu tenho 50 mil reais para comprar um antigo e 50 mil reais para comprar um para o dia a dia? Ou eu tenho 50 mil reais para comprar os dois? E aí? Vamos colocar, né? Eu tenho 50 mil reais para comprar os dois. Economizando, né, galera? Sabe como é que é, né? Eu não vou ter 100 mil para comprar carro, né? Mas vamos lá. 50 mil reais, o que eu compraria de antigo e o que eu compraria para o dia a dia? Cara, complicou, hein? Eu acho que eu compraria um Astra. Quanto que tá um Astra? Um Astrinha daqueles 2007, 2008 hatch. Será que a gente acha aqui? Não vou procurar, vai demorar. Eu compraria um Astra, acho que deve estar uns 30 e poucos mil, 35 mil, uns 30 mil, um Astra. Coloca aí nos comentários, galera, vê se eu falei besteira e depois eu vou procurar. Então, 35 mil, comprei um Astra, que é o carro do dia a dia. Chevrolet, né? Chevrolet sempre. E antigo, o que eu compraria com os 15 mil restantes? 15 mil, o que eu compro com 15 mil de antigo? Eu compraria um Fusca, né? Eu compraria um Fusquinha, um Corcel. Eu compraria uma Brasília. Acabei de falar da Brasília, né? Qual carro? Respondendo aí a pergunta do nosso amigo, deixa eu voltar aqui, do Bruno, né? Não, do Edson. Ele perguntou qual que é o carro que eu quero comprar, né? Então, respondendo aí também, se eu tivesse 50 mil, eu compraria um Astra de carro pro dia a dia. E de antigo eu compraria uma Brasília, mas eu quero assim uma Brasília desgastada pelo tempo, com a pintura queimada e tal, mas que não tenha muito podre. Eu rebaixaria ela, né? Colocava umas rodonas de época, aquelas rodas, como é que o pessoal chamava? Roda de magnésio e tal, magnésio. Pneu, a roda tá lá larga, pneu mais curtinho, que ele fica aquela barriguinha para fora, né? Rebaixaria ela, colocaria um toca-fita no painel, um tojo, ia curtir ela. Olha que maravilha. Ficou bom. Acho que com 15 mil, acho que eu consigo
fazer parte desse projeto. Então tá respondido aí. Compraria um Astra e uma Brasília. Vamos lá, seguindo. SPX Nando. Qual foi o carro que mais te deu trabalho? Qual foi o carro que mais me deu trabalho? Cara, eu acho que é a moto que mais me dá trabalho, né? A Vespa e a DT é absurdo para dar trabalho aquilo lá, cara. Carro eu tive um pouquinho de trabalho com o Fusca. O Fusca me deu bastante dor de cabeça na época para reformar ele, tá? Eu falo reformar, pessoal, porque tem uma séria diferença entre restauração e reforma, tá? Então eu falo reformar, certo? Mas eu acho que ele foi o que mais me deu trabalho. Agora, de dar trabalho mesmo, dar trabalho é a Vespa e a DT, né? Porque até eu acertar a Vespa, que agora que ela tá ficando mais acertadinha, tô conseguindo andar mais vezes com ela, foi muito trabalhoso, deu muito trabalho. O antigo mecânico dela, o Tião, finado Tião, ele sofreu muito para arrumar ela. Aí eu fui ver, era problema de boia, ele tava remendando boia, sabe? Em vez de ir lá comprar outra, colocar. Então, assim, isso me deu muito trabalho. Aí depois deu um mau contato na chave, aí era problema não sei lá da onde, enfim, ela deu bastante trabalho para ficar redondinha do jeito que tá hoje, certo? E a DT também, a DT, ela custou alguns cabelos brancos que eu tenho hoje, eu acho que foi elas que fizeram, tá? William, meu afilhado querido, um abraço, William, um abraço pro pessoal aí do canal Rodas no Trilho. Qual o modelo da Ford que substituiu um Ford Model T? Modelo T. Que isso, hein, cara? Pergunta fina essa, hein? O que esses carros tinham de tão especial? Cara, eu acho que o Ford Model T, modelo T, foi um dos primeiros Fords a fazer grande sucesso lá nos Estados Unidos, né? Ele é um carro que você precisa ter uma certa habilidade para trocar a marcha dele, porque não é um câmbio igual de carro convencional, tá? Ele é um câmbio que é feito nos pedais. Então você tem um pedal que você aperta ele em tudo, ele é a primeira marcha. Você solta ele, ele vai para a segunda marcha, que é a única que tem. O acelerador dele é na mão, não é no pé. A ré, você aperta, eu acho que é isso, tá? Você aperta a primeira e a ré, e o outro pedal você faz a ré. Então, assim, ele é um carro um pouquinho especial e ele era mais difícil de dirigir na época. E ele foi o primeiro carro que, assim, explodiu nos Estados Unidos, né? Teve uma grande adesão pelo baixo custo de fabricação, tá? E depois do Ford Model T veio o Ford Modelo A. O Model A, que é o Fordinho 29, né? Acho que ele passou a ser lançado em 27. Galera, vocês desculpem aí, é tudo na tacada, não sei de nada disso. Então, assim, não pesquisei nada. Acho que a partir de 1927 saiu o Model A e foi para ali para diante, né? Aí no modelo A que ele tinha várias carrocerias, etc, tá? Então quem substituiu o Model T foi o Model A, depois que fez um grande sucesso. Mas quem iniciou aí o sucesso da Ford foi o Model T, e o modelo A depois continuou o sucesso aí. E esses carros tinham edição especial, eles eram baratos e confiáveis para uma época que nem estrada tinha, tá? Então, o que esses carros tinham de tão especial, que foi a segunda pergunta que você fez. Esses carros eles eram muito confiáveis, eles eram fáceis de dar manutenção, eles eram muito baratos, tá? Então, assim, eu quando era criança eu achava que só tinha Fordinho 29, tá? Mas tinha várias outras, né? Mercedes, Cadillac, Buick,
todas essas grandes marcas e outras que já nem existem mais também tinham carros naquela época. É que popularizou tanto o Fordinho que se tornou um carro meio que mundial, né? Veio inclusive para o Brasil, etc. Então, esses carros tinham de especial ser confiáveis, baratos, de fácil manutenção. A minha irmã, grande Ana Júlia, perguntou: ela quer comprar um carro antigo para usar no dia a dia. Alguma sugestão? O que te motivou a criar o canal? As duas perguntas aí da minha irmã, né? Vamos lá. Ela quer comprar um carro antigo para usar no dia a dia. Alguma sugestão? Um que não seja tão antigo. Compra um antigo, mas não tão antigo. Hoje a gente tem na ideia que carro antigo é aquele que tem mais de 30 anos, tá? O de 20 a 30 anos é chamado de neocolecionável. Então hoje estão entrando os carros aí fabricados até 2005. A partir de 2005 para trás são os carros neocolecionáveis. Então vão entrar ali toda aquela gama de Gol, Corsinha, que mais Palio, que mais tinha em 2005? Vectra, já o Vectra B+, aí, né, segunda geração. Que mais? Os Astras, até mesmo os Astras. Que tem na Ford? Os Fiestas. Estão começando a entrar esses carros. Dá uma dor no peito, né, porque eu sou dessa época, né, cara, já são carros antigos. Então, eu falaria, se você quer comprar um carro antigo, que eu posso chamar de antigo, que tem mais de 30 anos, são carros aí de 1995 para trás. Então você tem ali o próprio Vectra, Gol quadrado, já entra, é um bom carro antigo, carro econômico, carro robusto, mecânica barata. Fiat Uno, tá? São carros que são acessíveis, baratos e já são considerados antigos. Ah não, Renan, eu quero mais antigo. Eu iria para, por exemplo, um Monza, um Chevette, um Corcel, um Fiat 147, que são carros ali que são com mecânica mais simples, né? Diferentemente do Opala, que já tem um custo, dentre esses carros, o custo do Opala já é um pouquinho mais elevado de se manter. O Fusca, o problema do Fusca é que ele não é um carro fácil de lidar, né? Ele é difícil de dirigir, ele não tem tanto desempenho, bebe pra caramba. Então assim, entre um Golzinho e um Fusca, eu prefiro um carro antigo, o Gol. Vamos falar assim, para ter uma pessoa ter e usar no dia a dia. O Gol é muito mais preferível. O Uno é muito mais preferível. E assim por diante, beleza? Show? E o que motivou a criar o canal? Cara, o que me motivou a criar o canal, eu comecei a perceber que eu estava perdendo muita coisa. Muitas coisas que eu fazia, por exemplo, eu fiz a reforma inteira do Fusca e não registrei nada. Eu só ia lá, olhava, tirava foto e ia embora, né? Assim, mas não fiz um vídeo. Eu tive com meu avô para ele limpar os vidros do Fusca, eu não registrei. Meu avô ajudou a limpar ali o velocímetro do Fusca, eu não registrei. Meu avô fez manutenção no Opala que eu tinha, eu também não registrei. Então assim, muitas coisas eu fui fazendo no impulso, fui fazendo, não registrei nada. E aí fica na memória só, mas a memória é vaga, né? A memória daqui a pouco não tem mais. Então é bacana eu ter feito esse canal, porque já fazem aí, vão para 3 anos, né? O ano que vem já vai para 3 anos de canal. E cara, tem muita coisa legal. Muita coisa que nem imaginava que tinha mais. Às vezes eu pego o vídeo e vou rolando, ou às vezes alguém faz um comentário num vídeo bem antigo, eu falo, nossa cara, olha o que a gente fez. E é muito legal por conta disso, tá? Então é muito, muito bacana essa interação e essa oportunidade de registrar o que a gente já fez em forma de vídeo, tá? Então isso que motivou. E por incrível que pareça, quem motivou muito a criação do canal foi a DT, que foi bem no começo ali, eu estava reformando ela,
ela estava no mecânico, estava sendo reformada, e aí aquilo lá me impressionou a fazer, porque eu sempre tive muito aquele negócio, eu só vou fazer o canal quando tiver tudo perfeito, né? O ambiente perfeito, a câmera perfeita, não sei o que lá, perfeito, 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 e acabei não fazendo nada. E aí isso fez com que no comecinho do canal eu fizesse vídeos ruins, e eu acho que esses vídeos que eu comecei fazendo ruim, hoje não é muito diferente, mas esses vídeos que eram ruins foram evoluindo e fazem parte da história e de como a gente consegue fazer vídeo hoje de uma maneira bem melhor do que era. Tá longe de ser excelente, tá, pessoal? Falta vários atributos, tanto da pessoa quanto de equipamento, mas a gente faz o que a gente gosta, que a gente quer registrar isso tudo de uma maneira bem legal e fazer muitos amigos a partir disso. A Viviane, ela perguntou: qual foi o maior desafio que você já enfrentou restaurando um carro antigo? Então, só contextualizando, eu nunca restaurei um carro antigo, né? Foram todas reformas. Então, eu só fiz uma reforma, se eu for ver. Fiz a reforma da DT e fiz a reforma do Fusca, tá? O resto é tudo manutenção. E respondendo, né, qual foi o maior desafio, eu acho que com mão de obra, tá, pessoal? Eu acho que o maior desafio hoje é lidar com gente, né? Eu sei que temos várias pessoas muito bacanas, amigos meus que prestam serviço para mim, que fazem um serviço muito bacana, só que tem outros também que eu já não tenho contato mais, outras pessoas também que eu não faço mais serviço com essas pessoas e também não vou falar aqui quem são, que pisaram na bola e cometeram alguns erros que me incomodaram. Então, Renan, dá um exemplo, cara. Quando eu fui reformar o Fusca, cara, teve tanto problema, mas só para vocês terem uma ideia, o vidro de trás do Fusca precisava da borracha. Ao meu ver, estava tudo certo. Era só colocar a borracha lá e tá tudo ok. O funileiro falou assim para mim: Renan, vai precisar trocar a borracha. O funileiro, ele perto da onde que ele da funilaria, tem uma loja que vendia as borrachas do vidro. Ele não foi atrás de resolver isso para mim, né? Aí o tapeceiro foi para lá para montar o carro, não tinha borracha do vidro, o tapeceiro não montou. Aí passou 2 dias, naquele dia eu não consegui ir lá porque o serviço enrolou e tal. Eu fui 2 dias depois e achando que meu carro já estava pronto, né? E aí eu peguei e falei assim: e aí o carro, né? Tá pronto? Não montou. Eu falei: mas por que não montou, né? Porque precisa instalar o vidro de trás. Eu falei: mas por que não instalou? Porque falta borracha. Aí eu falei: pô, mas aqui do lado tem a loja que vende borracha, né? Ficou corrido, não deu pra mim ir. Sabe assim? Então assim, a gente que trabalha e mexe com coisa antiga, a gente tem que fazer as coisas nos tempinhos que dá, e às vezes por má vontade de algumas pessoas, a gente o serviço não anda, né? Aquela manutenção não anda. Outro exemplo que eu vou dar, né? Tem inúmeros. O cara falou para mim que dado veículo estaria pronto amanhã, à tardezinha eu poderia ir lá buscar o carro, né? O veículo. Aí o que eu fiz, né? Eu pedi pro meu pai se organizar no serviço, eu me organizei no serviço para estar lá antes das 6 e etc e tal. Aí cheguei lá, porque precisava levar, era fora de mão e tal. Cheguei lá, não estava pronto porque faltou uma pecinha. Aí eu falei: pô, mas né, que custa, né? Não, eu precisava que você autorizasse trocar. Cara, liga, conversa, manda mensagem, né? Hoje tá tão facilitado. Então, assim, essas questões aí, desses detalhes, né, esses pormenores, acabam atravancando muito, né? E prejudicando muito a gente nesse quesito de reforma de carro.
Então, assim, eu acho que a grande problemática é, primeiro ponto, a mão de obra, tá? E aí depois é caçar as peças, né? Achar uma peça, às vezes algum detalhe de acabamento. Hoje o grande problema é acabamento dos carros, né? Não tanto, o Fusca nem tanto, né? O Fusca não é problema, tem bastante peça de reprodução. Agora dos outros carros é bem complicado, tá? Tem vários carros que são difíceis da gente achar peça de acabamento. O Arnaldo, você acredita que os carros atuais serão colecionáveis um dia? E quais lasanhas dos anos 90 você gosta mais? Cara, os carros atuais serão colecionáveis um dia? Eu acho que não. Não sei, talvez um ou outro. Por exemplo, sei lá, um Up que já parou de fabricar e fez um grande sucesso, né? O Up TSI, por exemplo, um Up. Eu acho que é um carro que tem a possibilidade de se tornar um carro antigo um dia. Um Sandero RS. Nem sei, cara. Um Sonic, por exemplo, que é aquele carro da Chevrolet que saiu pouquíssimo, né? São carros que se tornarão raros e, consequentemente, poderão ter algum aspecto de coleção um dia. Mas eu acho que os carros de hoje em dia estão muito, como que eu falo? Estão muito descartáveis, né? Não acredito que vá se tornar antigo um dia. Eles não vão durar para isso, eu acho, tá? E os que durarem vai ser alguma coisinha ou outra. E assim, tem um ponto interessante que o carro antigo ele reflete a faixa etária da pessoa que desejou ter aquele carro um dia. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que nasceu em 92. Quando eu era moleque e tinha lá meus 10, 11 anos de idade, que foi comecei a gostar de carro antigo, carro antigo não, que eu comecei a gostar de carro, os carros que tinha na época era a Blazer executiva, que hoje eu olho com desejo. Aquele Jeep, o Jeep, né, o Cherokee, Jeep Cherokee, é um carro que eu olho com certo desejo, porque aguçou, né, na minha época de infância, e eram carros caríssimos, né, o Ômega Fittipaldi, o Ômega australiano, tá? O próprio Astra que eu comentei aqui com vocês, são carros que me aguçaram quando eu tinha aquela época. Então vamos supor que daqui 20 anos, daqui 10 anos, se eu for querer ter um carro antigo, né, não eu, porque eu já estou nesse meio, mas vamos pensar com uma pessoa com a mesma vivência que eu tive, quando tiver dinheiro lá daqui 10 anos, 15 anos, fala assim, agora eu vou curtir a vida, ele compraria um carro desse. Então segue, né, a sequência. Então, por exemplo, pessoas que têm hoje 60 anos têm vontade de ter os Dojões, os Mavericks, os Opalas e assim por diante, né? Então vai seguindo a faixa etária, tá? Então respondendo, né, se eu acredito que os carros atuais serão colecionáveis, muito difícil, porque a faixa etária de hoje já não está interessada mais em carro. É aquela questão que eu comentei com vocês. Hoje as pessoas elas veem o carro como um meio de locomoção, e ponto final. Elas não veem mais, a grande maioria não vê mais como algo de desejo, né? Ele quer ter, qual que é o desejo do cara? Eu quero ter o topo de linha, quero ter um carro de luxo, mas não vê mais o carro como sendo uma conquista, né? Ele é uma ferramenta de trabalho, certo? E quais lasanhas dos anos 90 eu gosto mais? Cara, eu sempre fui apaixonado pela Chevrolet, tá? Então, o Ômega, o Vectra, sempre me deixou um desejo muito grande, eu gosto muito desses carros. Mas o Oswaldinho me fez ter olhos para o lado nipônico da indústria automobilística. Então, andei no Civic do Oswaldinho algumas vezes e, cara, que carro bacana, que top que é, o barulho, o estilo, curti bastante. Então, só para contextualizar aí,
o Civic entraria na minha lista de carros que eu mais gosto da década de 90. Então, coloco aí, abro uma exceção pro Civic da década de 90, eu acho muito bacana, certo? Depois que o Oswaldinho comprou, eu comecei a olhar com outros olhos. Então, os Vectras, Ômegas e o Civic também. Iago perguntou: o Ômega da Chevrolet foi arrematado por 437 mil. O que eu acho? O Ômega da Chevrolet. Ah, será que foi arrematado? Foi arrematado o Ômega daquele do... Nossa, agora me fugiu, né? Que bacana, cara. 437 mil. Então, ele tá falando, pessoal, eu acho que é. O Iago, se eu estiver errado, você me corrige aí. A Chevrolet, ela fez um programa de reformar, né, carros que já fizeram história na marca. Então eles pegaram alguns modelos específicos, S10, um Opala, um Kadett, enfim, alguns carros, né, um Monza, tá? E aí ela reformou esses carros e ela colocaria em leilão, e parte do valor arrecadado seria doado para uma instituição de caridade. E aí ele está citando que o Ômega ele foi arrematado por 437 mil reais. E o que eu acho? Cara, eu acho que desde o início, né, eu comentei no vídeo, quem quiser saber um pouquinho mais detalhes e a minha opinião sobre o assunto, tem um vídeo aí no canal. Eu acho que, primeiramente, esse programa que a Chevrolet fez é um programa sensacional, eu curti muito a ideia, eu achei muito legal a ideia dela ter feito. E desde o início eu falei, cara, esses carros não serão acessíveis a nós, meros mortais. Então eu já sabia que o valor do carro seria um valor exorbitante. Não sabia que chegaria a tanto, 437 mil reais num Ômega. Mas a pessoa que comprou um carro único e um fora de série único, né? Então eu acho que tá valendo, certo? Renan, você pagaria? Eu não pagaria porque eu não tenho dinheiro para isso. E mesmo que eu tivesse, eu preferiria comprar outros carros com esse valor. Então eu não compraria, tá? Mas claro, esse veículo foi arrematado por um colecionador que tem muito poder aquisitivo e faltava essa cereja no bolo. Tem que fazer sentido você comprar um carro nesse valor, certo? Então essa é a minha ideia. Eu acho que valeu a pena aí, quem comprou está muito feliz. E já dizia, né, o velho ditado, feliz é quem compra. Então, show de bola. Eu não compraria, mesmo se eu tivesse nadando em dinheiro, é claro, não tem nem o último dígito desse valor. Se eu tivesse nadando em dinheiro, eu pegaria esse montante e compraria, sei lá, um Dodge, um Maverick, mais alguma outra lasanha, né? Até mesmo, talvez, com o dinheiro restante, compraria um Ômega em bom estado de conservação. É claro, tem que fazer sentido para a coleção da pessoa que comprou. Jardel Costa, parabéns pelo conteúdo, acompanhe sempre quando eu posso. Muito obrigado, Jardel, prazer aí, fico contente. No vídeo do Fusca, não concordo com você. Acho que o Fusca é um ótimo carro para iniciantes. Pô, Jardel, bacana, cara. Acho que você está se referindo ao vídeo que eu comentei, se o Fusca é um bom carro para quem está iniciando no meio do antigo mobilismo. Lá eu explico alguns fatores que eu acredito que não é interessante, tá? Mas eu fico feliz que você ponderou aí um contraponto. Eu acho interessante isso, eu acho que é sempre muito bem-vindo. E ao meu ver, né, o Fusca não é um carro bom para iniciante, porque ele tem muitas, como que eu posso dizer, tem muitas pegadinhas, tem muitas armadilhas dentro da compra e reforma de um Fusca, que pode fazer com que o iniciante
se decepcione, né? Às vezes ele vai com aquela sede, né? Vou comprar um Fusca porque Fusca é barato. Porque tem muito dessa falácia, né? Fusca é barato, eu acho peça até na farmácia, tarará. E aí quando a pessoa às vezes compra, ela se depara com uma situação que não é tão assim mais, né, nos dias de hoje. Já foi um dia, e hoje já não é tanto mais. Então, nesse aspecto, eu cito que o Fusca deixou de ser, ao meu ver, um carro bacana para iniciante, tendo em vista que você tem outras opções no mercado. Foi esse o contraponto. Eu acho o Fusca, só deixando claro, Jardel, né? Jardel, eu deixo claro que o Fusca, eu sou apaixonado pelo Fusca, apesar de achar ele um carro não muito bom. Tá? Polêmico, isso é polêmico. Por que eu digo isso? Você tem outros carros que fazem muito mais do que o Fusca faz, pelo mesmo preço. Tá? Então, você compra, pelo preço de um Fusca hoje, você compra um Fiat Uno R, por exemplo. Então, você pegar um Fusca em boas condições e encontrar um Fiat Uno em boas condições, você paga o mesmo valor e o Uno acaba te entregando muito mais do que o Fusca entrega, tá certo? É só nesse ponto. Embora eu sou apaixonado por Fusca, eu gosto muito do meu Fusca, enfim, eu gosto muito dele, curto demais, só que é um carro que tem suas limitações por ser um projeto lá da década de 50. João Pedro Carvalho. João Pedro de novo? E agora, né? Qual dos dois é o João Pedro, que é amigo meu? Não, ambos são, não é isso. Não. João Pedro, eu acho que é esse daqui de cima, João Pedro. Vamos lá. Os valores dos carros antigos vão cair um dia? O que você acha? Olha eu dando fora no vídeo, né? Justo esse vídeo que eu não quero editar. Vamos lá. Os valores dos carros antigos vão cair um dia? O que você acha? Cara, eu acho que eu não tenho mais... Pode ser, pessoal, porque assim, os carros antigos, eles vão seguindo uma métrica e uma certa... Vamos dizer assim, uma influência do mercado. E essa influência do mercado é por moda também. Por exemplo, a gente pegou a moda dos Golzinho GTI, cara, Golzinho GTI eu já tinha visto, eu falo ali em 2014, 2015, eu via Golzinho GTI para vender por 12 mil, 14 mil reais. Hoje um Gol GTI reformado, ele passa da casa dos 150, 200 mil reais, certo? Em contrapartida, você compra um carro, um Camaro 1970, sei lá, 1970 e pouco, ou compra um Fordinho 29 por 110 mil reais. E aí vai do gosto da pessoa que está procurando, né? Então, por exemplo, se você perguntar, o valor do carro antigo vai crescer ou vai permanecer o mesmo ou vai diminuir? Depende do carro. Se a gente pegar o Fordinho 29, eu tô te falando porque é um carro que eu acompanhei muito o valor dele, que eu sempre tive sonho de ter um e quero, se Deus quiser, um dia conseguir ter. O valor do Fordinho 29, há 10 anos atrás, era 90, 100 mil. Há 5 anos atrás, 90, 100 mil. Hoje, 90, 100 mil. Você tem o mesmo valor de um carro que ficou 15 anos mais velho. Em contrapartida, por exemplo, Dodge Dart, Dodge Charger, etc. Quando eu comecei a procurar carro, né? Dodge sempre foi o carro mais caro dos três, né? Se a gente pegar o Opala, Maverick e Dodge, o Dodge sempre foi mais caro. Só que você achava ainda, por exemplo, um Dodge Dart em boas condições por 20 mil, 25 mil, 30 mil, você achava. E na época eu até falava assim, não, Dodge Dart eu não gosto, eu gosto só se for o Dodge Charger RT, e esse já estava 60 mil, 70 mil reais. Hoje, um Dodge, qualquer um deles, parte ali do valor de 80, 100 mil reais, valor de partida. Então esse carro cresceu muito o valor.
Então varia, tá? Ele segue uma tendência do mercado e é justamente a questão da oferta e demanda, né? Eu acho que tem essa característica. Agora, de maneira geral, eu acho que a gente teve uma ascendência muito grande com a pandemia, muitos carros cresceram o preço, e isso foi de uma maneira geral, todo o carro cresceu o preço, isso nunca se viu. Sei lá, a pessoa comprou um carro por 60 mil zero, 60 mil reais ela pagou num carro zero, 5 anos depois ela vendeu por 75, ganhou 15 mil reais, isso nunca aconteceu, isso é inédito. E os carros antigos seguiram essa ideia de mercado, né? Porque é aquela questão, se o carro novo está muito caro, a pessoa deixa de comprar o novo, compra o menos novo. Aí essa pessoa que compraria o menos novo, compra o menos novo ainda e vai seguindo a tendência do mercado. Até que aquelas pessoas que procurariam comprar um carrinho mais novo, volta a comprar os Unos, Gols, da década de 90 e etc. Então a tendência do mercado segue essa variação. Então eu acho que teve um ápice na época da pandemia, só que esse valor já veio cair, já tá num limbo mais tranquilo. Só que, ao meu ver, vai permanecer nesse patamar, não vai variar muito além disso, não. O Guilherme Franceschini, ele mandou, eu até coloquei entre parênteses, tá? O Guilherme Franceschini me mandou pelo WhatsApp, então essa mensagem eu já tinha visto, tá? Sem querer, ele mandou a mensagem, eu encaminhei para minha irmã colocar aqui. E aí ele perguntou, você acha que ainda tem muito tesouro escondido? Olha só que bacana, né, galera? A gente até brinca, né? Eu sempre comento com ele, poxa, será que tem muita coisa escondida aí ainda? Os famosos barn finds, né? Os achados de celeiro. A gente até brinca, o Jean, nosso amigo, um abraço pro Jean também, ele encontrou, aqui em Barretos tem uma vicinal que passa pelo aeroporto e vai vários distritos rurais da cidade de Barretos, né? Então passa no aeroporto, vai para Cachoeirinha, Três Barras e Ibitu. E eu sempre fiz esse caminho com meu avô, sempre passei por lá, sempre dei uma volta para aqueles lados. E até lá na frente eu achei um Fusca 1970, para-choque puleirinho e tal, só que o cara não vendia, o carro acabou apodrecendo e deram fim no carro, a gente nem ficou sabendo que fim deu. Só que bem aqui no começo da cidade tinha uma chácara e o dono lá tinha várias lambretas. A gente até fez um vídeo no canal, quem quiser procurar, procura aí as lambretas que nós fomos comprar com o Jean. E as lambretas sempre estiveram lá. Eu sempre passei por lá, eu nunca imaginei que naquela chácara teria algumas lambretas jogadas. Então isso deve acontecer a todo momento, né? Às vezes a gente passa por uma rua que a gente sempre acha que nunca vai ter nada, de repente a gente descobre que lá tem algum carro antigo escondido, alguma coisa assim, e é muito engraçado isso. Um outro exemplo que nós temos aqui em Barretos é o Dodge Charger do Sr. Urbino. Sr. Urbino tem um Dodge Charger que ele comprou zero, eu não lembro o ano que ele é acho que 76, talvez. O carro 0000 e fica numa rua movimentadíssima aqui de Barretos, no fundo, numa garagem que tem lá no fundo da casa dele. Nunca imaginei que estaria lá. Então, são coisas que a gente só descobre depois de muito tempo. Então, eu acho sim, respondendo aí a ideia do Gui, né, a pergunta do Gui, se eu ainda acho que tem muito tesouro escondido, cara, deve ter muita coisa escondida nesse Brasilzão, dentro de fazenda, dentro de sítio, ninguém fala nada pra ninguém, às vezes a pessoa tem lá e nem sabe que tem, ou que tem alguém que gosta daquilo, às vezes a pessoa trata aquilo lá como lixo, né, infelizmente, e para muitos é tesouro, né, então tem esse aspecto. E o Oswaldinho
Oswaldinho, grande abraço também para o nosso amigo Oswaldinho. Ele mandou: o sonho de muita gente, inclusive o meu, é ter uma Impala. É difícil de encontrar, independentemente do valor? Então, Valdinho, cara, a minha visão é que hoje tá vindo muito carro antigo importado, né? Hoje eu acho que não pelo valor do dólar e pelos impostos que são cobrados. Mas se você pegar ali os anos 2013, 2014, 15 ali, aquela época, que o dólar estava relativamente baixo e as taxas de importação não estavam tão salgadas assim, veio muito carro antigo para cá, tá? Então, eu acho que se você tiver dinheiro, né, você ainda consegue comprar um já restaurado. Agora, achar um jogado e etc, eu acho raríssimo. Isso não. Então, assim, eu vou procurar um Impala. Não vá achando que a gente vai encontrar uma ainda para ser restaurada, jogada em algum lugar, que isso eu acho que já acabou, tá? Assim como o Fordinho 29, se tem, são muito raros, são pouquíssimos, né? Então, se você tiver dinheiro, desembolsar aí. E aí que tá aquela questão que eu acabei de falar do Gol, né? Você tem um Gol GTI, nada contra quem gosta de Gol GTI, mas você tem Gol GTI que chega a 250 mil reais. E aí você acha uma Impala para comprar, uma Impala 1960, 1959, dependendo do ano aí, você acha uma Impala para comprar por 200 mil, 230 mil, ou seja, quase o valor de um Gol, né? E aí você pergunta para mim, Renan, qual que você prefere? Poxa, logicamente que é a Impala, não tem nem comparação para mim, tá? Meu gosto. Eu prefiro andar com uma Impala e alugar para casamento, ganhar um dinheirinho, do que comprar um Gol GTI, tá? Mas isso é questão de gosto, tá, pessoal? Isso, enfim, tá? Então, respondendo, eu ainda acho que você consegue comprar ela já pronta, mas encontrar, no sul de Minas, lá no fundinho, tem uma Impala escondida, não sei o que lá, eu acho raro, eu acho muito difícil. Deve ter ainda no Brasil, em algum lugar, alguma coisa perdida, sim, eu acho que tem, porque o Brasil é muito grande e tem muita cidade que tem muita coisa bacana aí, mas é cada vez mais difícil, né? Porque é aquele negócio, meu primo tem, então fala um, fala pro outro, acaba achando, né? Das motos antigas que você tem, comente como é a manutenção delas e como que é a manutenção da XL. Vamos lá, Valdinho. Cara, manutenção das motos dois tempos é um inferno, tá? É muito complicado por conta da mistura do óleo com a gasolina. E aí você tem o problema da gasolina hoje tem muito álcool. Então isso já gera um problema no carburador por si só. E aí você vem com o óleo junto, então acaba gerando ali uma problemática. A moto dois tempos ela tem que estar muito afinadinha sempre, então você tem que ter sempre uma quantidade certa de óleo na queima e assim por diante. Então assim, ela é muito melindrosa, ela dá muito trabalho para você manter e usar ela. Agora a XL, ela é bem mais fácil de lidar por ser quatro tempos, né? Então, por exemplo, vamos supor, a XL, ela tá parada lá faz 3 meses. A Vespa, ela tá parada faz 2 semanas. A XL, ela vai ligar e dar marcha lenta muito mais fácil do que a Vespa, tá? Então isso é certeza. Então, a moto dois tempos, ela é muito mais melindrosa. Só que é uma questão interessante, né? Moto dois tempos, quanto mais você usa, menos trabalho ela dá. É interessante essa questão. Agora, com relação à manutenção em mão de obra, dois tempos, a gente tem que dar graças a Deus que nós temos ainda o João, nosso amigo, está sempre conosco aí, um grande abraço pro João, que ainda mexe nas dois tempos para nós, tá?
Então alguma coisinha ou outra ele ainda faz, ele ainda dá manutenção, principalmente na minha DT. Agora, se é uma coisa muito mais específica, porque envolve parte elétrica, câmbio, etc., aí já precisa ir para outras cidades. Por exemplo, em Rio Preto, tem um mecânico lá que mexe só com Vespa. Esqueci o nome dele. Agora que eu não vou lembrar o nome dele. Enfim, lá em Rio Preto o cara mexe só com Vespa. E aí alguma coisa específica que você tem que fazer, você tem que levar lá. Já a XL é mais fácil achar um mecânico que faça. Embora eu, quando eu tive problema com a minha XL, que ela estava afogando, eu fui em 2 mecânicos, nenhum deles quis mexer na moto. 2 mecânicos de moto normal não quis mexer nela, falou que não pega para mexer porque dá muito trabalho. Aí eu fui ver, era o suspiro do tanque que não estava deixando descer gasolina. Vai vendo. Então é muito má vontade também que o pessoal tem de mexer nessas coisas. Beleza? Então é isso, galera. Chegamos ao fim aí. Todas as perguntas respondidas. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui assistindo, curtindo esse vídeo, esse bate-papo. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha respondido. Se eu respondi qualquer coisa errada, galera, vai lá nos comentários, coloca a sua opinião, coloque a informação correta e participa conosco aí. E quem sabe a gente faz mais um vídeo desse daqui a um bom tempo. A gente faz mais um perguntas e respostas aí para vocês, beleza? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado mais uma vez e tamo junto, valeu!